Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o John, da área de carreiras da sua instituição, e é um prazer receber vocês em mais uma edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos e mais uma super palestra, tá? Antes de começar, gostaria de agradecer o Damião, que é o nosso intérprete, e está trazendo mais acessibilidade, tá? Aqui para a nossa live. Aproveitando, eu vou me descrever já, tá? Eu sou branco, tô com cabelo castanho penteado pro lado, tenho barba, tô de camisa cinza e tenho umas tatuagens. Continuando, a área de carreiras tem como objetivo fazer a ponte, né, dos nossos estudantes com o mundo do trabalho, no que tange desenvolvimento, preparação e também o pessoal que deseja se inserir, né, ou recolocar e fazer uma transição ou progressão na sua carreira. A feira virtual, gente, também lembrando, ela é gamificada, tá? Ou seja, a sua participação gera pontos e os maiores pontuadores vão concorrer aos seguintes prêmios. Primeiro, cadeira de escritório da Elements, vouchers de viagens da Buser para todo o território nacional, voucher de R$ 500 que o Clube do Aluno, que é nosso parceiro, disponibilizou em parceria com a Netshoes. E também camisas da sua instituição de ensino em parceria com a Reserva Inc. Vocês não podem perder, né? Além disso, vocês também ganharão 10 horas AC, tá, galera? Que serão concedidas ao final da feira, ou seja, quando acabar a feira, as horas vão começar a chegar para vocês, tá? Então não se preocupem. Lembrando também que ao final da live a gente vai escolher algumas perguntas e as melhores perguntas vão ser respondidas pela Mari aqui com a gente, tá? E para perguntar, gente, é só clicar no QIA, tem um botãozinho aí escrito QIA, e aí você pergunta por lá, que é melhor, né? Porque tem dois botões, chat e QIA. Mas para a gente conseguir selecionar as perguntas, bota lá no QIA que a gente vai conseguir selecionar e passar aqui para o palestrante, tá bom? E chegou a hora, gente. Na live de agora, vamos falar sobre entrevista de emprego. 5 dicas para mandar bem. E para falar desse tema, ninguém melhor do que Mari Torres, que é Top Voice 2023, especialista em recolocação, carreira e LinkedIn, psicóloga e recrutadora. Mari, seja muito bem-vinda à nossa 7ª Feira Virtual de Estágios e Empregos, e agora é com você. Obrigada, John. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa feira incrível. Bom dia! O John já me apresentou um pouquinho, também vou aproveitar para me descrever. Eu sou branca, tenho um cabelo... Na verdade, meu cabelo não é liso, eu fiz uma escova para me preparar aqui para essa aula, para esse momento junto com vocês. Então, estou com meu cabelo bem escovado, ele é louro e estou com uma blusa branca também. Estou num ambiente bem colorido aqui atrás, que eu gosto de muita cor, e tem uma plaquinha aqui atrás de mim que fala: sonhe, acredite e realize, que é uma coisa que eu acredito muito. Sou Mariana, psicóloga, recrutadora, especialista em recolocação e carreira, Top Voice Carreira LinkedIn 2023, e vim aqui ajudar vocês com 5 dicas para mandar bem em uma entrevista de emprego. A entrevista de emprego é um momento desafiador e é um dos momentos mais importantes no processo seletivo. Você está cara a cara com o recrutador e precisa mandar bem. É o momento de você fazer seu marketing pessoal. Eu, como recrutadora, eu trabalho com recrutamento e seleção, gente, desde 2002. Estamos em 2023, né? Tenho 41 anos e sou mãe do Lucas, do Davi e da Laura. Faltou isso para eu terminar de me apresentar. O pessoal aqui da feira vai mandar aqui também no chat as minhas redes sociais para vocês se conectarem comigo, para vocês continuarem mandando dúvidas por lá. Tem Instagram, tem LinkedIn, vai ter um acesso todo aqui para vocês. E como recrutadora, eu já entrevistei mais de 35.000 pessoas, são mais de 20 anos entrevistando, e eu sei exatamente o que a recrutadora, o que o recrutador espera de você, candidata, quando você está ali. Então, muitas vezes, você tem o conhecimento técnico, né? Você sabe, você domina, você tem a experiência, mas na hora que chega na entrevista, você fica nervoso, você não sabe se vender, você não sabe fazer o seu marketing pessoal. E aí você perde aquela oportunidade, aquela vaga, mesmo sendo aderente para a vaga. Isso já aconteceu com vocês, gente? Nossa, mas aquela vaga tinha tudo a ver comigo, mas eu sou perfeito para aquela vaga, mas não fui aprovado. Por que será? Porque só o técnico, gente, não resolve. Eu preciso me preparar para a entrevista de emprego. E é isso que a gente vai falar aqui hoje.
Eu fiz um mapa mental para guiar aqui, para facilitar, então, às vezes, só falando a gente se perde. Eu vou compartilhar essa tela do mapa mental com vocês. Se você não estiver conseguindo ler, né, tá pequeno, não tem problema, porque tudo que tiver ali eu vou falar, tá bom? Então, a gente vai ter esse recurso, mas eu vou estar repetindo, eu vou estar falando, não tem nada ali que vai estar escrito que eu não vou estar falando aqui com vocês. Então, vamos lá, que eu vou compartilhar a tela aqui, para a gente começar no conteúdo, e no final eu vou dividir com vocês as dúvidas. Eu vou tirar as dúvidas de vocês. Vou olhar para o lado, tá? Porque eu estou numa outra tela, eu tenho duas telas aqui. Estão vendo? John, consegue me confirmar se está dando já para ver aqui a tela? Sim, Mari, então estamos vendo. Tudo certo. Beleza, então vamos lá. Entrevista de emprego, 5 dicas para mandar bem. Prazer, Mari, já me apresentei. E eu tenho 5 tópicos que eu vou trazer aqui para vocês, mas antes eu quero voltar, vamos dar um passo para trás e falar assim, o que é a entrevista de emprego? Entrevista de emprego, gente, é uma ferramenta de recrutamento e seleção. Aliás, ela é a melhor ferramenta que a recrutadora tem. A gente tem teste, a gente tem dinâmica de grupo, mas a entrevista, uma entrevista bem conduzida, uma entrevista onde a recrutadora sabe fazer uma boa entrevista técnica, uma boa entrevista por competência, é o melhor recurso. Então, ela é uma estratégia do recrutamento e seleção. O que a recrutadora está avaliando ali? Ela vai avaliar 2 coisas. Ela vai avaliar a sua parte técnica e ela vai avaliar a sua parte comportamental. Então, eu vou validar se aquilo que está no seu currículo é verdade e como que você desenvolveu aquelas atividades ou como adquiriu aquele conhecimento, né? Ah, Mari, ainda não tenho experiência profissional, tenho meu curso, fiz um estágio, fiz um programa dentro da faculdade. Ela vai avaliar aquele seu conhecimento técnico e ela vai fazer perguntas para isso. Ela precisa perguntar, tá, gente? A recrutadora precisa te conhecer. A outra coisa que ela vai avaliar é o seu comportamento. E ela vai avaliar isso de 2 formas. Na sua postura. Então, o comportamento ele é avaliado o tempo todo. Desde a hora que eu faço contato com você. A forma como você atende o telefone. Quando a gente manda um convite, hoje os convites são muito enviados por WhatsApp, né? E aí eu vejo, por exemplo, põe a sua foto do WhatsApp. E tem gente que fala, mas a foto do WhatsApp, a foto é minha, o WhatsApp é meu. Sim, mas você está procurando emprego, né? Como que está a sua foto? E eu até recomendo que seja a mesma foto do LinkedIn, se você está procurando emprego. Então, a sua postura na hora de responder, a sua postura na recepção, a forma como você senta, a forma como você olha nos olhos da recrutadora, a forma como você demonstra interesse. Esse comportamento o tempo todo, ele é avaliado. E ele é avaliado, gente, até de forma inconsciente. Eu já fiz entrevista de emprego, onde o candidato, ao responder uma pergunta, ao ser questionado por alguma coisa, ele colocou o olho dele para cima, virou o olho para cima, naquela expressão, ai que saco, sabe? Então, para você ver, eu nem estava, vou observar isso. Não, mas o candidato fez aquilo na minha frente. E a gente percebe isso. Então, a sua postura, ela conta. A outra coisa, a outra forma que eu avalio competência comportamental é fazendo perguntas para você, que são perguntas no passado, de situações que já aconteceram. Então, por exemplo, eu vou perguntar, Larissa, me conta um desafio que você já viveu, um desafio profissional que você já viveu. E a Larissa vai me contar um desafio real. Ah, Mari, quem não tem experiência? Quem não tem experiência, eu vou falar, Larissa, me conta um desafio que você viveu na faculdade. E ela vai me contar um desafio e como que ela superou esse desafio. E eu, recrutadora, começo a entender qual é a forma de comportamento da Larissa, como que ela enfrenta desafios. Isso são as perguntas por competência para eu avaliar suas competências comportamentais. O que ela precisa verificar, recrutadora? Recrutadora ou recrutador, tá, gente? Como eu tenho muitas recrutadoras, eu acabo falando no feminino, mas são recrutadores ou recrutadoras. Ela precisa verificar se você é aderente à vaga, se você atende aos pré-requisitos daquela vaga. A vaga, ela tem pré-requisitos, que você viu lá na descrição, né? Você precisa atender, precisa ter alguns conhecimentos, ou precisa ter alguma experiência, tem que ter precisa estar cursando uma faculdade, ou precisa ter terminado. A vaga tem requisito, e eu tenho que verificar se você é aderente a essa vaga. Eu preciso verificar se você tem interesse pelaquela vaga. Ou se você simplesmente está ali porque é mais uma e qualquer emprego está bom, e se aparecer outro, você vai sair logo depois. Para o recrutamento e seleção, para a empresa e para a recrutadora, um profissional que entra numa empresa e sai com menos de 1 ano, ele causa muito prejuízo, seja se ele for demitido ou pedir demissão. Então, a recrutadora vai
buscar se você tem esse interesse. E esse interesse você demonstra na sua fala, nas suas respostas e, de novo, com o seu comportamento. E avaliar a sua postura, que a gente já falou. Então, isso aqui, esse é o processo de entrevista, tá? A primeira pergunta que a equipe da feira trouxe aqui para mim é: como não ficar nervoso? Como não ficar nervoso? É a primeira dica que eu vou te dar aqui para você mandar bem na entrevista de emprego. Mas a primeira coisa que eu vou te falar é... Opa, peraí que abriu o mapa mental todo, vamos fechar para ir aos poucos. A primeira coisa que eu vou te falar é: você vai ficar nervoso. Você vai ficar nervosa, então fica tranquila, gente. Faz parte. Em um processo seletivo, você está sendo avaliado. E sempre que a gente é avaliado, a gente fica nervoso. Tem um coração batendo mais forte, a gente fica um pouco apreensivo, vai dar tudo certo, não vai dar tudo certo. Então, é normal que você fique ansioso, que você fique nervoso. O que a gente precisa fazer? A gente precisa diminuir essa ansiedade, tá? Então, você está sendo avaliado, por isso você fica nervoso. E quando a gente está fazendo uma entrevista, a gente está ali basicamente por dois motivos. Ou por necessidade, eu preciso daquele emprego, eu preciso trocar de emprego, eu estou no emprego tóxico, ou é um sonho, né? Às vezes é um sonho trabalhar naquela empresa. Então, são grandes motivos que a gente tem, né? Para minha carreira vai ser muito bom, eu quero essa vaga, os benefícios são ótimos, é uma área que eu quero trabalhar. Então, é normal você ficar nervoso. E vou contar para você, até a recrutadora está nervosa, principalmente se for uma recrutadora júnior que está começando ali a fazer processos seletivos. Eu mentoro mais de 500 recrutadoras, eu sei que elas também ficam nervosas. E para a recrutadora, uma coisa que eu quero te contar, que talvez você não saiba, é que a recrutadora ela está torcendo por você. Quando tem um candidato, eu estou entrevistando ele, cara, eu estou torcendo para ele se comportar de uma forma adequada, para ele ter uma boa postura, para ele me responder. Porque eu também, meu trabalho é achar um bom candidato. Se eu acho logo, maravilha, fecho a vaga, o gestor da vaga me ama, então ele está torcendo por você, o recrutador não está contra você. E ele também está nervoso, ele sabe que você está ansioso, tá? Mas como então, Maia, eu posso diminuir essa ansiedade? Gente, a primeira forma de diminuir a ansiedade é se preparar. Quando a gente está preparado, a gente fica menos ansioso. Então, por exemplo, eu já dou aulas e palestras há mais de 10 anos, mas a cada vez que eu venho aqui falar para vocês, eu também fico ansiosa. Como que eu faço para reduzir? Eu peguei ontem e montei esse mapa mental. Então, eu estou preparada e isso reduz a minha ansiedade. Então, você vai se preparar. A preparação supera o talento. Ou seja, um candidato preparado é aprovado na entrevista no lugar de um candidato que é muito bom tecnicamente, mas não se preparou. Porque você pode ser bom tecnicamente, você pode ter experiência, mas se você não souber contar a sua história, se você não souber se vender, e é se vender mesmo, é um processo de venda, eu estou me vendendo a minha marca. Se você não souber responder as perguntas, se você ficar sim, não, não sei, não lembro, o recrutador não vai te aprovar, sabe por quê? Porque ele não vai te conhecer. E ele precisa te conhecer para ele conseguir entender se você é aderente à vaga e depois te aprovar. Então, a preparação supera o talento. Uma forma de você se preparar é treinar as respostas antes. 80% das perguntas são previsíveis. Você pode, e treinar, gente, não é decorar e muito menos mentir. Porque a primeira regra da entrevista é não mentir em hipótese nenhuma. Mas o que é treinar? É eu pegar a lista de perguntas mais comuns numa entrevista de emprego, que se repetem, né? Me conte da sua trajetória profissional, me fale um ponto forte, me fale um ponto fraco, um desafio que você já passou. Tem várias. Vocês encontram, inclusive, nas minhas redes sociais, a listagem dessas perguntas, tá bom? Você pega essas perguntas e treina antes. Antes da entrevista. O que eu vou responder nos pontos fortes? Qual a estratégia para responder essa pergunta? O que eu vou responder nos meus pontos fracos? Qual o desafio que eu posso contar? Deixa eu ver um erro que eu cometi. Como é que eu resolvi esse erro? Porque concordam comigo? Se você deixar para pensar isso, na hora que estiver na entrevista, vai te dar branco. Vai te dar branco, você já está nervoso. Aí o recrutador pergunta, qual foi o desafio? Que desafio? Ou te dá um branco, ou você não responde de forma estratégica. Você teria um super desafio para contar, mas na hora você não lembrou e contou um ali mais ou menos que nem vai fazer um bom marketing pessoal de você. Então, isso aqui é treinar. Treinar é trazer a consciência de forma antecipada.
Beleza, para essas perguntas aqui eu tenho as respostas e para as outras que podem surgir. As outras são mínimas e um candidato que se dá bem na maioria das perguntas, ele está preparado para perguntas imprevistas. Porque à medida que você vai respondendo e vai se sentindo seguro e vai se sentindo segura, você vai ficando mais autoconfiante, que ajuda demais no processo da entrevista, tá? Alguns exercícios que você pode fazer para diminuir a ansiedade. Beber água. Então, beber água antes um pouquinho da entrevista e durante. Se você está fazendo uma entrevista online, mantenha um copo perto de você. Você pode dar pequenos goles, como eu vou fazer agora. Você ganha ali 10 segundos, 15 segundos, onde alguma ideia, você pode lembrar de alguma coisa, você vai se acalmar. Então, se é online, você para. E se for presencial, quando a recrutadora te oferecer um copo de água, ou você mesmo pode levar, você aceita. Porque beber água diminui a ansiedade. A outra coisa é fazer um exercício de respiração antes da entrevista. Você vai num banheiro, tá, gente? Lá de onde você for fazer, se for presencial, ou em casa. Não é para fazer na hora, na frente da recrutadora, não. Que é um exercício de respiração, onde você vai inspirar devagar e expirar muito forte, assim, ó. Como se estivesse soprando forte um balão. E você vai fazer isso 5 vezes. Inspira e rápido. Isso diminui a ansiedade. A outra coisa é você abrir, movimentar, pegar o seu maxilar e levar bem lá para baixo e fazer esse movimento com a boca de abrir e fechar 5 vezes. Assim, ó. 5 vezes. E o outro exercício, você pode fazer tudo isso antes da entrevista, é você fazer esse exercício de alongamento, onde você põe a cabeça e encosta no ombro para um lado e para o outro. Esse exercício simples, junto com a preparação e junto com o que eu vou te falar aqui agora, vão reduzir muito a sua ansiedade. Quer saber qual que é a próxima dica para reduzir a ansiedade? É você conversar com pessoas positivas. No dia da sua entrevista, um dia antes da sua entrevista, não vai conversar com aquela tia que fica assim, não, mas tá muito difícil, você vai conseguir nada no mercado de trabalho? Não, gente, tá muito complicado. Não vai conversar com essa pessoa. Não vai ficar vendo notícia de jornal, só notícia ruim. Você vai conversar com pessoas positivas, você vai fazer uma lista de tudo que você já conquistou até agora, todos os desafios que você já enfrentou na sua vida. Olha quanta coisa bacana que você já fez. Então, você vai lembrar e se colocar para cima. Converse com pessoas, amigos seus alto astral, que vão falar, vai, você vai conseguir. Isso também te ajuda, porque tem informações negativas. Isso, gente, é para a vida, mas principalmente no dia da entrevista, vão te ajudar, tá bom? Então, aqui a gente falou como não ficar nervoso, a primeira dica. Apliquem essas dicas que vocês vão ver como vai diminuir essa ansiedade. Existe algo, Mari, que eu não posso comentar durante a entrevista? É a pergunta 2. Sim, gente, tem coisas que a gente não fala na entrevista. Vamos entender o quê? Primeira coisa que eu quero falar para você. Entrevista não é terapia. Entrevista não é terapia. Não é para falar mal de chefe anterior, de líder anterior, de empresa anterior. Por mais que a empresa mereça, por mais que você tenha sofrido assédio moral, não é para falar mal de ninguém. Sempre lembre dessa frase, entrevista não é terapia. Não é para falar de problema de saúde, é porque eu tive uma depressão, porque, Mari, mas eu saí por causa de uma depressão, não vou falar. Não, gente, você não vai falar isso, você vai falar alguma outra coisa, que também seja uma verdade, isso precisa ser treinado, mas não é para você falar de coisas ruins. Entrevista é lugar para você, lembra sempre disso, fazer marketing pessoal. Marketing pessoal, não é para falar de depressão, não é para falar de doença da mãe, da pai, da avó sua, nada. Não é o lugar, tá? Não é para falar que está precisando trabalhar. Mas e se eu estou precisando? Tá bom, todo mundo está precisando. Ninguém, numa entrevista de emprego, nenhuma recrutadora, nenhum gestor aprova candidato porque ele está precisando. Eu aprovo a Júlia, eu aprovo o John porque ele é aderente àquela vaga, porque ele tem os requisitos que eu preciso, porque ele tem uma ótima postura e porque ele demonstrou interesse. Não é porque ele está precisando. Porque se fosse por quem está precisando, não tinha nem entrevista, né? Era um programa do governo que eu pegava quem está precisando mais e entra para a empresa. Não é assim que funciona. Então, tira isso da sua fala, eu estou precisando trabalhar. A outra coisa que você não vai falar na entrevista é nada que te prejudique.
Entrevista é o seguinte, você tem que falar a verdade. Você tem que falar a verdade. Você não pode mentir, mas você pode omitir. Então, assim, eu não gosto de acordar cedo. Aí você vai cometer o sincerocídio na entrevista. Detesta acordar cedo. Gente, não vai falar isso, né? Então, assim, você não vai mentir, mas você pode omitir algumas coisas. Não vai falar que você não gosta de acordar cedo. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Mãe de filho pequeno, né? Eu tenho 2 pequenos, 6 anos e 2 anos. A Laura, de 2 anos, é que mais precisa de apoio. Não vai falar, mas eu não tenho nenhuma rede de apoio. Gente, você não pode falar isso numa entrevista de emprego, né? Você não pode falar esse tipo de coisa. Nosso trânsito para chegar aqui é péssimo. Moro longe, é um engarrafamento, eu detesto ficar... Gente, tem candidato que fala isso. Por isso que eu estou dando esse alerta para vocês, tá? Então, eu queria mesmo trabalhar em outra empresa, sabe? O meu sonho é trabalhar no Google. Mas, né, como não tem como, não, isso você não vai falar, mesmo que o seu sonho seja trabalhar numa outra empresa. Então, lembre, você não vai falar nada que te prejudica, você vai fazer teu marketing pessoal. Pensa na empresa. A empresa, quando ela está fazendo um processo seletivo, ela te fala um pouco sobre a vaga, né? Olha, a vaga é isso, a empresa é isso. A empresa tem esses benefícios, ela fala assim, olha, aqui tem uns problemas, tá? O problema dessa empresa é esse. O problema dessa vaga é esse. Ela não te fala isso. Ela só fala as coisas boas e você vai fazer a mesma coisa. Beleza, vamos para o nosso terceiro tópico. Existem palavras-chave para utilizarmos e que pode ajudar a gente a estar à frente daquela oportunidade? Existem, gente. O que são palavras-chave? São aquelas palavras que você vai falar na sua entrevista e que vai brilhar os olhos do recrutador. Que ele vai falar assim, nossa... Gente, a Fernanda falou, é isso que ela falou. Então, essas são as palavras-chave. Mas como é que eu vou descobrir, Mariana, quais são essas palavras-chave? Você vai estudar a descrição da vaga. Quando você se candidata a uma vaga, gente, essa dica aqui que eu estou dando agora é ouro em pó. Ouro em pó. Quando você vai se candidatar a uma vaga, você não vai lá, aperta candidatura ou manda um e-mail, antes de você fazer isso, você vai copiar a descrição da vaga e vai colar num documento em Word, numa planilha em Excel, em algum aplicativo que você usa aí no computador, Evernote, Google Keeps, qualquer lugar. Você vai colar aquela descrição da vaga. E você vai escrever o nome da vaga, qual lugar que você se candidata, qual lugar da vaga, o nome da empresa. Então, vamos lá, o nome da vaga, o nome da empresa, a data que você está se candidatando, por onde? LinkedIn, Gup, vagas.com, e-mail, onde você viu essa vaga? E a descrição da vaga. Porque quando você for chamado para essa entrevista, você vai voltar nessa sua planilha, vai olhar essa descrição da vaga e vai lembrar, isso aqui é o mais importante para essa vaga. Então, aquilo que está descrito naquela vaga é o mais importante. E é aquilo que você vai dar ênfase na hora que você estiver falando da tua trajetória profissional. Essas são as palavras-chave. Gente, não é para repetir igual um papagaio, igualzinho a descrição da vaga, não. É para você pegar aquelas informações e incluir na sua narrativa de entrevista. 4. Se a vaga é distante do meu endereço e eu quero muito essa oportunidade, o que eu tenho que fazer? Demonstre que as suas competências superam as suas características. Isso aqui vale para tudo, tá, gente? Vale para, eu moro longe, vale para, eu tenho mais de 40 anos, eu não tenho experiência, eu tenho filho pequeno. Se você demonstra que as suas competências, que você é a profissional ou profissional irresistível, se você tem aquilo que a empresa quer, se você é uma profissional proativa, que trabalha em equipe, demonstra interesse, tem excelente comunicação, tem o que a recrutadora pede, você vai superar qualquer característica. Então, não importa se você mora longe, você precisa demonstrar que você é profissional para aquela vaga, que você não tem problema nenhum, a gente trazendo aqui, que você não tem problema nenhum em morar longe. Olha, eu sempre morei longe do meu trabalho, eu estou acostumada, eu tenho as minhas estratégias. O que a recrutadora precisa é segurança. Vou falar uma coisa aqui para vocês nunca mais esquecerem. Recrutador inseguro não aprova. Então, você tem que passar segurança para essa recrutadora. Você tem que mostrar segurança. Não, para mim não tem problema nenhum, não vai me atrapalhar. Eu sou uma pessoa extremamente pontual. Inclusive, por eu morar longe, eu sempre me acostumei a sair mais cedo, a me preparar.
Então, você tem que passar essa segurança. Isso serve para tudo. Isso serve, por exemplo, até para quem quer mudar de cidade. Eu já mudei de cidade, né? Eu já troquei de emprego mudando de cidade. Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, e vim para o Rio. E na entrevista não, já tem tudo pronto, a minha mudança já está pronta, eu só estou aguardando conseguir essa vaga. Você tem que demonstrar segurança que aquele processo já está estabelecido. Você tem que ser irresistível. Porque se você for irresistível, eu vou te contratar, independente de qualquer coisa, tá? Deixe sempre claro que a distância não é um problema. E dê exemplos reais, que foi isso que eu falei, né? No meu emprego anterior, por exemplo, eu chegava lá às 8 da manhã, o que eu fazia? Fazia isso. E aí você traz exemplos reais para que a distância não seja um problema. Mari, existe um dress code? Qual é a melhor forma de eu me vestir para uma entrevista de emprego, para eu usar na entrevista? Gente, a entrevista de emprego é um processo formal. Lembrem-se disso, é um processo formal. Não é para você ir de qualquer jeito, não é para você ir como você vai à praia. E, mais importante, a entrevista online também. Eu já fui fazer entrevista online com um candidato que ele atendeu a ligação pelo telefone, tá tudo bem, mas ele estava sem camisa. Então, quando ele atendeu a videochamada pelo telefone, ele simplesmente estava sem camisa. Reprovado na hora, gente. Você não aprova um candidato que vai para uma entrevista de emprego sem camisa. Então, você precisa cuidar de duas coisas, da sua aparência. Entendam, aparência não é beleza. Aparência são cuidados básicos. Então, assim, o homem de barba, você pode ir de barba? Pode, mas você vai aparar a barba. Não é aquela barba enorme de que eu estou 4 meses sem fazer a barba, isolada em casa, não é isso. Você é uma pessoa que mexe muito no cabelo, você prende o seu cabelo. Pode com o cabelo solto? Pode com o cabelo solto. Você não vai maquiada para uma festa. Você não vai com perfume, que a recrutadora tem alergia e ela não consegue nem se concentrar por causa daquele cheiro. Não deu para fazer a unha, as meninas, tira o esmalte. Vai com a unha sem esmalte, lixada. É muito melhor do que aquela unha descascando. São esses cuidados que a gente precisa tomar. Não é para ir com camisa de futebol, não é para ir com as calças jeans rasgada, não é para ir de boné, óculos escuro, mascando chiclete. Isso tudo eu já vi, tá, gente? Estou falando que, nossa, a Mariana tá exagerando. Não tô, não. Isso tudo eu já vi. Ah, Mariana, eu tenho que ir de terno e gravata? Não, gente, não. A não ser que seja uma vaga de executivo. Mas você pode, por exemplo, com uma calça jeans escura, mas não precisa ser aquela calça clara, rasgada, não. Uma calça jeans escura, uma sapatilha, ou um sapatênis para os meninos, até um tênis, dependendo da vaga. E uma blusa de manga, uma blusinha branca básica, preta básica, uma blusinha social. E aí, o que você vai fazer? Eu fiz isso quando eu estava mudando de emprego, de Juiz de Fora aqui para o Rio. Eu tinha uma roupa de entrevista, uma roupa, eu separava, era aquela blusa e aquela calça. E eu não usava para nada, para minha roupa estar sempre limpa, estar sempre passada, estar sempre bem apresentada, porque você precisa tomar esse cuidado. E olha, você tem que se vestir completamente. Eu vou me levantar aqui para vocês verem, né? Então, eu estou aparecendo só aqui, mas eu estou vestida completamente. Eu estou com uma calça. Você não vai colocar um short de pijama. Você não vai colocar uma bermuda. Você, entendeu, gente? É completo, mesmo que seja online. Primeiro, porque é um processo formal e pode ser que você precise se levantar. E segundo, para você entrar no clima da entrevista. Você precisa entrar no clima da entrevista. Então, é um processo formal e eu preciso me vestir adequadamente. Então, não tem erro. Se você tem uma calça preta social, pode ser ela, pode ser uma calça jeans também, pode ser uma blusa polo, pode ser um sapatênis, pode ser uma sapatilha. Não acho que as meninas têm que tomar cuidado. Mari, pode ir de saia? Pode. Mas cuidado, a saia mais longa, né, até o joelho, mas cuidado, às vezes é uma dinâmica de grupo, você tem que sentar no chão, e aí você não fica confortável. E tudo que te deixa desconfortável te atrapalha o seu desempenho. E o mais importante ali é o seu desempenho. É legal também você estudar a cultura da empresa. É uma empresa, uma startup, e aí você vai lá de terno. Não, vai com uma calça, uma blusa social, uma blusa polo, às vezes nem precisa de blusa social, uma blusa polo, os meninos. E um sapatênis, você não precisa ir lá todo de terno e gravata, se é uma startup, tem um outro tipo de cultura. Mas mesmo que seja uma startup, não é para ir como se estivesse indo, gente, para uma festa ou para a praia. É uma entrevista de emprego. Essas foram as 5 perguntas que o pessoal da feira me passou para eu responder aqui para vocês.
Vou chamar o John para eu poder responder as dúvidas de vocês. Para a gente abrir aqui para as dúvidas e eu ser bem assertiva. Quero saber se eu ajudei vocês com essas dicas e quais outras perguntas, quais outras dúvidas a gente pode tirar aqui até o final da nossa live. Ótimo, Mário. Primeiro, cara, obrigado. Eu anotei um monte de coisa aqui. Acho que vai ser bastante bacana para minha vida, para minha carreira. Eu tô vendo que a galera elogiando de um jeito, Mário. Acho que todo mundo adorou mesmo, tá? E com Que certeza alguém bom. vai sair daqui. Acho que a maioria vai sair daqui para a próxima entrevista arrasando, tá? Tirando onda das entrevistas aí. Então, obrigado, Mário. De verdade, muito ótimo. É muito bacana o conteúdo. Obrigado mesmo. E aí, muita gente elogiando, como eu disse, né? E a galera, primeira coisa, a galera tá perguntando, como eles fazem para ter acesso ao mapa mental que você apresentou? Essa é a pergunta que tá Ah, bombando. então eu vou gerar ele aqui e mando para vocês e vocês disponibilizam. Para mim, tudo bem. Ah, ótimo, ótimo. Então, galera, combinado, tá? A Mari vai mandar para a gente vai disponibilizar aí, tá? Para vocês aí. Então, vai ter todo mundo acesso ao mapa mental que a Mari apresentou, que bem bacana, tá? E vamos começar aqui as perguntas, então, Mari. Primeira pergunta. A Diana perguntou assim, quais perguntas, eu sei que você respondeu sobre falas que a gente não pode ter, mas falando de perguntas, né? A Diana está perguntando, quais perguntas eu não devo fazer de jeito nenhum em uma entrevista de emprego? Qual tipo Tá de bom. pergunta que eu não posso fazer? Tá, essa é uma boa pergunta, né? Então, assim, tem gente que eu já participei de um processo seletivo, quando eu trabalhava no Senac, era um processo seletivo, inclusive, em grupo, assim, acho que a Fernanda já até participou de algum junto comigo. E os candidatos estavam lá, e o candidato virou e falou assim, posso ter folga no final de semana tal, no dia tal? Gente, isso não é para a hora da entrevista, né? Então, assim, na hora da entrevista, você faça perguntas interessantes. Você não vai ficar fazendo perguntas, posso ter essa folga? Na sexta-feira eu posso sair mais cedo? Esse é o tipo de pergunta que a gente não faz na hora da entrevista. A gente vai fazer perguntas interessantes. O que seria uma pergunta interessante? Eu perguntar para o recrutador assim, eu já entendi a descrição da vaga, mas o que você espera desse profissional nos 3 primeiros meses? Nossa, é uma excelente pergunta, porque eu estou demonstrando interesse, eu quero saber o que eu vou entregar nesses 3 primeiros meses. Mari, o recrutador não me falou nada de salário, nada de benefício, e eu queria saber, eu posso perguntar? Pode, você vai perguntar de uma forma específica, que é a seguinte, você vai falar para ele, você poderia já me informar informações relacionadas a salário e benefícios? Você não vai falar assim, você pode me falar quanto que eu vou ganhar? Você já poderia me informar questões relacionadas a salário e benefícios? O recrutador vai falar para você, já posso, ou ele vai falar, olha, ainda não, isso eu vou abrir numa próxima etapa. Então, isso você pode perguntar dessa forma. A gente não pergunta nada relativo à folga ou nada de forma muito agressiva. E o mais interessante é você levar perguntas inteligentes. Uma outra pergunta que você pode fazer também você pode me falar um pouco mais sobre a equipe que eu vou trabalhar? Ou seja, você já está se colocando na vaga e você está demonstrando interesse em conhecer essa equipe. Essas perguntas são feitas no final do processo. Vou dar um exemplo real aqui que vai ajudar todo mundo. Olha que exemplo bacana. Quando o recrutador, uma aluna minha, foi participar de um processo seletivo e ela ainda não tinha terminado a faculdade. Isso foi recentemente, tá? Ela não tinha terminado a faculdade. E aí, no final, o recrutador perguntou para ela, e a vaga pedia ensino superior completo. Gente, super dica aqui. A recrutadora falou assim, você quer perguntar alguma coisa? E ela falou, Mari, como é que eu vou falar isso? Eu dei essa orientação aqui para ela e a recrutadora perguntou assim, você quer me falar mais alguma coisa, né? Perguntar? Aí ela falou, então, eu quero te lembrar, quero te falar que eu não terminei ainda a faculdade, eu sei que a vaga pede ensino superior completo, mas toda a minha experiência me capacita. E aí a recrutadora falou, com certeza, ela já tem 22 anos de experiência, essa profissional, ela tem mais de 40 anos, foi fazer a faculdade um pouco mais tarde, tá tudo bem. E aí a recrutadora falou assim, não, realmente, uma profissional com essa bagagem não é isso que vai ser um impeditivo. Ou seja, ela que falou, né? Ela não esperou, ela não escondeu, ela não esperou, e ela falou de forma estratégica. De melhor, tomou a frente, né? Acho que essa Isso é o aí. diferencial dela, né? Bacana, bacana. Adorei. O Gabriel está perguntando aqui, Mari, como eu consigo treinar para uma entrevista? Existe algum método para eu treinar? Então, como é que você vai treinar? Você vai pegar as principais perguntas de uma entrevista de emprego, tá? Que vocês depois têm essas relações lá nas minhas redes sociais. Mas eu posso falar algumas aqui, por exemplo. Me conte da sua trajetória profissional. Se você treinar, responder, me conte da sua trajetória profissional, se você souber contar a sua trajetória, e como é que você vai treinar? Você vai escrever a sua trajetória. Você vai fazer, eu vou ensinar uma técnica para treinar essa pergunta.
Você vai fazer uma coisa que eu chamo de linha da vida. Pega uma folha, coloca uma linha e vai escrevendo. Aqui eu fiz esse estágio, ou aqui eu trabalhei antes de eu entrar na faculdade, por exemplo, eu, Mariana, trabalhei como vendedora. Aqui eu trabalhei como vendedora, aqui eu trabalhei como promotora de vendas, aqui eu entrei para a faculdade, aqui eu fiz esse estágio. Escreve a tua trajetória. Depois você escreve ela completa falando. Depois você treina a falar ela entre 4 a 6 minutos, trazendo para sua fala as palavras-chave da descrição da vaga. Grava, porque só escrever e ler, gente, não adianta, porque na hora você vai falar. Fala com alguém. Tem alunas minhas que falam, Mariana, todo mundo aqui na minha casa já sabe minha trajetória. Eu conto para minha mãe, eu conto para meu pai, eu conto. Fala, conta para alguém. Ih, não ficou bom, ficou. Grava, se escuta. Então, é você pegar e como é que eu faço? E como é que eu respondo essa pergunta? É lembrar mesmo. Deixa eu lembrar de um desafio, deixa eu lembrar de um erro. Anota tudo, depois grava. Ó, grava no celular várias vezes. A Ana tá falando aqui. É isso, grava, escuta. Conseguir uma boa vaga de emprego, gente. Eu até coloquei aqui na minha apresentação, esqueci de falar. Eu acredito que todo mundo merece uma vaga de emprego saudável. E essa vaga existe. Para você conquistar uma boa vaga de emprego, você precisa se dedicar, procurar emprego, dar trabalho. Achar que você vai sentar na frente da recrutadora e uma luz divina vai te iluminar e as respostas virão, não vai acontecer. E falo isso por experiência própria, tá? Há 15 anos atrás, eu fazendo entrevista, eu já cheguei despreparada e as respostas não vieram. Então, você anota antes, você escreve, você se responde, você conta para alguém e aí você consegue. Eu também não deixei aqui, depois eu vou deixar, John, eu tenho um canal do YouTube onde eu ensino a responder alguma dessas perguntas, tá, gente? O que a gente quer aqui com vocês é que vocês conquistem a vaga que vocês querem, aumentem a empregabilidade, né, John? Então, lá no meu canal do YouTube, que é Mari Torres Carreira, depois eu mando o link direitinho, tem também alguns vídeos ensinando a responder algumas perguntas específicas. Vai ajudar também. Pô, demais, demais. Outra pergunta, não esquece de mandar para a gente mesmo, Mário, para a gente pôr aqui no chat, o link do YouTube, que a galera com certeza vai querer assistir quando acabar, né, a feira. Beleza. A Priscila perguntou um ponto bem legal, né? Achei bem bacana a pergunta dela. Ela falou, Mari, como eu sei a hora de parar de falar em uma entrevista? Com medo de falar Ótimo. demais, né? Vamos dizer que eu sou muito comunicativo, né? E qual momento eu paro de falar, entendeu? Para não me atrapalhar na entrevista, no caso. Excelente, porque um dos erros é você falar demais. Já dizia minha avó, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Gente, eu não sei se vocês já escutaram isso, isso é coisa de Minas. Você tem que... Isso, se você já me fez essa pergunta, então vamos lá, autoconhecimento. Entenda se você é uma pessoa prolixa. Você é uma pessoa objetiva? Eu, Mariana, sou uma pessoa super objetiva. Falei, acabou. Eu tenho até uma dificuldade com pessoas que são prolixas. Mari, eu sou prolixa, então você tem que ficar bastante atento a essa questão. Por quê? Porque você vai responder e acabou, gente. É assim que você vai saber. O recrutador perguntou uma coisa, você vai responder. Quando você acabar de responder, você para de falar e deixa o recrutador fazer o trabalho dele. Porque a gente fica com medo do silêncio e aí você fala, não, se eu via isso e aquela vez. Não, acabou. Conta. Você não pode ser um monólogo, né? Também não posso responder sim, não sei. Você tem que responder, mas responde aquilo que ele te perguntou. Olha, o Antônio já colocou aqui o meu YouTube, já achou, tá aqui. Então, já tinha até separado aqui, mas já estou vendo aqui no chat. Então, você tem que saber essa hora. Eu respondi, tá? Eu respondi e parei de falar. Acabou. Responde aquela pergunta. Se você está vendo que você está indo, voltando, já para no meio e deixa o recrutador terminar. Para a pergunta da trajetória profissional, já te falo que ela tem que demorar, ela tem que durar no máximo 6 minutos. Aí você faz um cronômetro aí. As outras eu não consigo te falar isso, mas você vai ficar atenta para responder aquilo que a recrutadora perguntou. Demais. Gente, o pessoal do chat aí interessante que não tem só pessoas querendo oportunidade aqui na live, tá? A gente tem recrutadores assistindo a Mari aqui. E um exemplo que eu trouxe aqui, né, é a Fátima. A Fátima é recrutadora, Mari. E, inclusive, ela informou que aplica bastante coisa que você ensina, tá? Nos processos dela. E ela está perguntando, Mari, existe alguma forma de sabermos durante uma entrevista, nós que somos recrutadores, né? Se o candidato está sendo ator, se ele está fingindo ou mentindo na entrevista? Existe algum método da gente sentir isso? Boa. Fátima, que bom ter você aqui. Eu não sei se o John já colocou aqui, quem ia colocar, a Princess. Eu tenho agora uma rede social que é um Instagram exclusivo para a galera de RH. Tá, gente? O pessoal que é de RH, quer trabalhar com RH, eu ensino sobre entrevista por competência. E aí a melhor forma é a entrevista por competência.
onde eu faço perguntas no passado, porque o candidato, ele pode simplesmente inventar todas? Pode, ele pode, mas é muito difícil, é muito difícil. Eu vou falar que na minha trajetória inteira, eu passei por isso uma vez. O candidato inventou tudo, gente, tudo, tudo. Ele era perfeito, mas pelo menos era criativo, né? Ele era perfeito, pá, pá. Aí eu selecionei ele, olha essa história, e ele veio trabalhar comigo. Ele trabalhava com o departamento pessoal, ele foi trabalhar na sala comigo. Era um excelente profissional, foi minha sorte. E depois que passou um tempo, ele falou para mim, Mariana, inventei aquelas respostas todas. Ele falou isso para mim. Então, pode acontecer? Pode. Como que eu minimizo isso com as perguntas por competência? É muito difícil. Pode acontecer, mas é muito difícil. Por isso que a gente tem outros recursos também, né? De como avaliar de forma técnica, colocar numa dinâmica. Está na dúvida? Coloca numa dinâmica de grupo. Ficou na dúvida ainda? Pede uma referência profissional desse candidato, pede para ele no telefone. Gente, lembrando, recrutadoras, para pedir referência, tem que ter autorização da pessoa, tá? Então, eu não ligo para o último emprego do John. Eu pergunto, John, você pode me dar uma referência? E ele me dá esse telefone, isso é muito importante. Mas pede uma referência, coloca ele numa dinâmica de grupo, faz uma segunda entrevista, chama uma outra pessoa para participar da entrevista com você e sempre coloca perguntas no passado, que são as perguntas por competência, que vão dificultar com que ele seja um ator. A gente tem atores, né? Pode acontecer, mas o risco ele diminui bem quando você aplica essas técnicas corretas. Demais, demais, Mari. Aproveitando, a Ana está perguntando assim também. Como recrutadora, o que você acha de receber cartas de interesse ou apresentação no LinkedIn? Beleza, eu estou entendendo. As pessoas chegam, gente, vamos lá. Não é para você mandar carta de interesse, de apresentação e nem seu currículo para nenhuma recrutadora se você não for solicitado. Pensa que o mundo online é igualzinho o mundo offline. Você não anda na rua, encontra alguém e joga o currículo na cara de alguém. Não faz isso. O online é a mesma coisa. Eu não pego uma pessoa e saio mandando meu currículo. Porque a pessoa nem está precisando. A recrutadora nem vai ler. Ela não tem tempo. As recrutadoras que estão aqui me assistindo, elas sabem. A gente tem muita vaga, a gente tem muito candidato. A gente não tem tempo de ficar lendo aqui. Então, você não vai fazer isso. Você vai fazer uma outra estratégia, que é a seguinte. Você viu uma recrutadora no LinkedIn. Você manda uma mensagem de networking para ela. Vamos supor que é o John mandando uma mensagem para a Ana. Oi, Ana, aqui é o Jonathan. Eu trabalho na área de carreira, tenho tanto tempo de experiência. Se você precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Ele manda uma mensagem de networking. A Ana, que está buscando um profissional nessa área, fala, oi, Jonathan, que bacana. Eu estou buscando um profissional nessa área, você pode me mandar seu currículo? Ele pode falar, no momento eu não tenho interesse, mas se você precisar, eu posso te indicar alguém. Ou, se ele estiver disponível no mercado, ele vai falar, posso te mandar. E aí você manda seu currículo. Então, não é para ficar mandando carta de apresentação, currículo, nada para recrutadora que não te peça. E a carta de apresentação a gente só envia quando a gente é solicitado. Então, se a plataforma de vaga, sei lá, vagas.com, te pediu uma carta de apresentação, você manda. Se ela não pediu, você manda só o currículo, tá? Então, não é para mandar isso de forma aleatória. Ótimo, Mari. A Lívia está perguntando aqui. Mari, me ajuda. No meu caso, terminei a faculdade agora. Eu tenho 21 anos e nunca trabalhei, tá? O que eu faço numa entrevista, porque, por exemplo, se o recrutador, no caso, levar ela para o fato de experiência e tudo mais, e ela fala que não tem, ela só fez faculdade, não fez mais nada, assim, né, para a carreira dela. Você tem alguma dica para ela? Então, vamos lá. Se você chegou na entrevista, você não vai ter problema, porque no teu currículo o recrutador já viu que você não tem experiência. Então, essa é a primeira coisa. Isso foi uma pergunta muito boa para eu lembrar uma coisa para vocês. Se você chegou na entrevista, você já pode estar com a tua autoestima elevada. E você pode tirar os medos que você tinha. Tua data de nascimento já estava lá, que você não tem experiência já estava lá, tua faculdade já está lá. A recrutadora já sabe. Então, se você não tem experiência, a recrutadora já sabe. O que você tem que demonstrar ali? Por exemplo, eu não posso falar assim, da forma como você fala, né? Ah, eu só tenho faculdade. Não, eu fiz minha faculdade, dentro da faculdade eu aprendi isso, eu participei de alguns projetos, né? Eu fiz esse projeto, sei lá, eu fui monitora disso, eu fiz esse estágio, esse trabalho voluntário. Fala tudo que você fez e que você aprendeu durante essa faculdade e que agora eu estou pronta e agora eu estou pronta para colocar esse conhecimento em prática. É diferente de eu falar, só tenho faculdade. Não, eu tenho muita coisa. Eu tenho uma faculdade, eu aprendi isso, eu convivi, eu treinei relacionamento interpessoal, fiz muito networking com os meus professores. Pega o que você fez de bom durante esse período e aí vai uma dica para quem está cursando a faculdade.
Aproveitem todas as oportunidades, participem de tudo, projeto, ajuda, trabalho, outros grupos. Gente, isso é muito importante, porque isso conta no currículo, estágio não remunerado, estágio de um mês, um projeto integrador que você faça, tudo isso conta, tá? Então, aproveitem esse momento. Se você chegou na entrevista de emprego, isso não vai ser um problema. Agora, se você está com dificuldade de chegar na entrevista, o que eu indico? Que você crie experiências. E essa minha fala, ela incomoda um pouco as pessoas, mas quem entende, sai na frente. Crie experiências com o conhecimento que eu tenho na minha faculdade. Será que eu posso ajudar alguém? Será que eu fiz administração, sei fazer uma planilha, posso ajudar alguém com alguma coisa, com um dashboard? Será que eu posso ir para o LinkedIn, fazer um bom conteúdo, demonstrar aquele conhecimento e oferecer o meu trabalho? Será que eu posso me cadastrar numa ONG, num trabalho voluntário, criar essa experiência? Então, quando a gente tem uma atitude proativa em relação à nossa carreira e em relação à nossa recolocação, a gente sai muito na frente. Mas se você chegou na entrevista, o recrutador já sabe que você não tem experiência. Demais, Mari. Última pergunta para a gente fechar aqui as perguntas, tá? É uma pergunta minha, tá? Que eu estou trazendo aqui. Mari, como é que a gente fala dos nossos defeitos? Eu sei que é uma dúvida minha, mas é de muita gente, né? É como a gente fala dos nossos defeitos numa entrevista. Eu sempre me perco nesse ponto. Então, beleza, gente. Eu sei que essa dúvida aí é de todo mundo mesmo, então vamos lá. Primeira coisa é que todo mundo tem ponto fraco, todo mundo tem defeito. Então, a primeira coisa é perder o medo de falar sobre eles, né? A recrutadora também tem. E a gente só desenvolve e a gente só melhora aquilo que a gente conhece. Então, falar que não tem defeito é a pior resposta, porque você tem. Quando você fala que não tem, é porque, na verdade, você não conhece. Então, o primeiro ponto é trabalhe o seu autoconhecimento. Pega uma lista quando acabar essa live, ou depois, se tiver outra, mais tarde, pega uma lista e escreve todos os seus pontos fracos. E você vai perceber que é difícil olhar para a gente até escrever ponto forte e ponto fraco. Então, foi muito difícil? Pede feedback para algumas pessoas. Tem um exercício que eu ensino para os meus alunos, John, e super recomendo você fazer, acho que a Larissa já fez, eu sempre faço, que é o seguinte. Você vai escolher 4 pessoas. Calma que eu ainda vou falar da entrevista, tá, gente? Isso aqui é pré-entrevista. Vou aproveitar que a gente tem um tempo aqui e vou explicar bem detalhadamente essa resposta. Você vai pegar 4 pessoas que você gosta, pessoas da sua convivência. Ah, sou muito próximo da Aline, pode pedir para ela. Mas, não, a Princess acabou de entrar, e não, tá? Então, pessoas próximas, ou sua mãe, sua irmã, pessoas próximas. Olha, eu estou trabalhando no autoconhecimento, você poderia mandar para mim 3 pontos fortes e 3 pontos fracos? A sua percepção é muito importante para mim. Pede para as pessoas. E prepare-se, porque as pessoas vão responder, tá? E aí, feedback bateu, doeu, segura que é teu. Beleza. Só que aí vai explodir teu autoconhecimento. Ou as pessoas estão falando isso, eu nem tinha percebido, deixa eu entender. Não é para você aceitar a crítica pela crítica, mas para você entender. Beleza, escreveu. Aí você tem uma lista de ponto fraco. E aí você vai decidir quais daqueles pontos fracos você vai levar para a entrevista. Então, a primeira coisa, gente, é você ter tua lista de ponto fraco. Tem que ser verdade. A segunda é o que eu levo para a entrevista. Por exemplo, Mari, quais pontos fracos a gente leva? Eu não posso te dar essa resposta, porque eu não sei quais são seus pontos fracos. Mas eu posso te falar quais você não leva. Nunca fale que você tem problema de relacionamento interpessoal e nem problema de comunicação. São as coisas que as empresas mais querem. Problema de comunicação. Não fale. Aí você vai pegar pontos fracos que não estão relacionados à vaga. A vaga pede uma pessoa criativa. Eu vou falar que meu ponto fraco é criatividade? Não. E aí você vai trazer teu ponto fraco e vai explicar como que ele já te atrapalhou, John. Então, por exemplo, se eu falar assim, meu ponto fraco é que eu sou ansiosa, fica clichê. Mas se eu falo assim, meu ponto fraco, eu sou muito ansiosa, isso já me atrapalhou algumas vezes na minha vida profissional. Vou te dar um exemplo. E aí você conta um exemplo, por isso tem que treinar, né, gente? Se não treinar, não consegue responder. Vou te dar um exemplo. Aconteceu isso, e eu tive essa ansiedade, ela acabou me atrapalhando no desempenho dessa função, eu consegui resolver, mas hoje eu já trabalho, eu olho para esse ponto, eu trabalho autoconhecimento, faço terapia, ou aí você vai falar o recurso que você usa para melhorar. Então, quando você vai responder, você tem que trazer esse ponto fraco, falar como ele já te atrapalhou, não é se detonar não, tá? Perfeccionista é ponto fraco? Se você falar assim, eu sou perfeccionista, vai parecer que é clichê. Mas se eu falar assim, olha, eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista, isso já me atrapalhou algumas vezes, eu já deixei de entregar algumas coisas de forma mais rápida, de tanto que eu queria conferir aquilo, e não tinha necessidade. E isso é uma forma de você mostrar que o perfeccionismo já te atrapalhou. Então, tem que ser real. Quando você dá um exemplo, ele fica real.
E o que eu estou ensinando aqui para vocês agora, quase ninguém faz. As pessoas chegam na entrevista e falam, perfeccionista, ansiosa, isso não quer dizer nada. Então, eu trago aquela realidade com exemplo e falo o que eu estou fazendo para melhorar. E falo o que eu estou fazendo para melhorar. Como a Ana está falando, tudo depende. Pode? É seu ponto fraco? Como ele já te atrapalhou? O que você está fazendo para melhorar? E uma dica final do ponto fraco, numa entrevista, comece por um ponto fraco técnico. Então, assim, meu ponto fraco é o Excel, né? Hoje meu Excel é intermediário, eu sei que eu preciso avançar, eu estou estudando, mas ainda não tenho ele avançado. Lembrando que Excel avançado não pode ser um pré-requisito para vaga, senão você mesmo está se detonando. Fala só um ponto fraco técnico e espera a recrutadora te perguntar. Me conta um ponto fraco comportamental. E aí você já vai ter na tua mente 2 ou 3 o ponto fraco comportamental, como que ele já te atrapalhou e o que você está fazendo para melhorar. Ajudou? Nossa, demais, ajudou demais. Acho que agora ficou fácil falar do ponto fraco e com a dica da Mari virou um ponto forte. A gente transformou em ponto forte, foi ótimo. É Demais, isso aí. Mari. Mais uma vez, queria te agradecer, Mário, por estar aqui com a gente, né? Nessa ótima palestra. Uma aula de verdade, eu aprendi bastante coisa, creio que todo mundo. Queria te agradecer e deixar aqui esses minutinhos para você, né, se despedir da galera e depois eu volto aqui para terminar a live. Tá bom? Beleza. Gente, olha, o que eu quero deixar de recado aqui para vocês foi uma coisa que eu falei aqui durante a live e eu vou pontuar. Sejam proativos em relação à carreira de vocês. Independente se você está começando a faculdade, se já terminou a faculdade, se você tem experiência, se você não tem experiência, se você tem 20 anos, se você tem 50 anos. É você olhar para você, olhar para o mercado e ver o que eu posso fazer. Independente se tem empresas com etarismo, que são empresas que eliminam pessoas com mais de 50 anos, por exemplo, independente se a gente está num mercado em crise, independente disso, olhe para o que você controla. Eu gosto muito de fazer uma analogia com o ovo frito. Pensa no ovo frito instalado agora. A gema do ovo é o que você controla, a clara do ovo é o que você não controla. Quando você coloca foco no que você controla e fala, as vagas estão pedindo isso, como é que eu posso criar isso? Como é que eu posso ter essa experiência? Como é que eu posso ajudar alguém? Como é que eu posso treinar para uma entrevista? A quantidade de conteúdo gratuito que tem na internet é muito grande. Coloquem foco nisso, parem de ficar vendo coisas aleatórias, desliga um pouquinho a Netflix, né? Desliga um pouquinho a novela, estudem, leiam, sejam proativos em relação às suas carreiras, para vocês poderem ser protagonistas, né? E decidirem o que vocês querem. Se vocês estão aqui hoje, vocês já têm essa postura. Então, é só continuar, aproveitem bastante a feira, essa oportunidade que vocês estão tendo, que é incrível. John, muito obrigada pelo convite. John, Aline, Princess, Lari e Fernanda, obrigada. Adorei estar aqui com vocês. Ótimo, demais, Mário. Obrigado mesmo. A live foi incrível, né, gente? E além das lives, a feira continua, tá? Então, a gente continua com stand de empresas com várias oportunidades, chat ao vivo com seus respectivos representantes. Vocês também podem navegar no painel de vagas, tá? E também temos conteúdos de carreiras para vocês baixarem lá no lobby, tá? Então, aproveitem esse super evento que a área de carreiras trouxe para vocês. A próxima live acontece em 1 hora, gente, e a gente vai falar sobre carreira internacional, tá bom? Não percam e até mais.